Pronto. Olá, gente. Esse é um assunto que a gente está discutindo esses dias, né, sobre a ansiedade, e a gente vai continuar discutindo sobre a temática, né? A gente vai falar um pouco sobre a compreensão da ansiedade, né, os tipos, de acordo com o DSM-5, e uma visão de Dalgal-Larrondo, e comparar um pouquinho disso, né, e viver não, falar um pouco, né, discutir um pouco sobre essa temática que tem sido tão importante dentro da sociedade moderna. Então, a pergunta que não quer calar nunca, né, o que é ansiedade, né? A gente já viu, a gente já discutiu na aula o que é ansiedade, e a gente se pergunta muito, né, o que é ansiedade? Será que o que eu estou sentindo é ser ansioso? Eu conheço pessoas que vão dizer assim, não, eu não sou ansiosa. Por quê? Porque acho que a ideia de ansiedade é ficar preocupado com, ou preocupado não, esperar que algo aconteça muito rápido, né? Assim, meu Deus, eu tenho uma apresentação domingo, eu não vejo a hora de chegar, porque eu quero ir, porque eu quero encontrar meus amigos. Isso é uma forma de ansiedade, não deixa de ser, mas é uma ansiedade fisiológica, né? E a ansiedade em si, ela é o exagero, é a necessidade de preocupação constante, né? Uma construção de preocupações. Ela não tem um momento em que ela pare. Então, a gente pode dizer que a ansiedade, ela vai ter sempre essa dualidade, né? O que é o estado normal de ansiedade e o que é um estado patológico. Como estado normal, a gente pode dizer que é uma resposta adaptativa, que é uma forma como o nosso sistema nervoso, ele se adapta às situações. Então, a gente pode dizer que a ansiedade, ela é uma emoção natural, e ela vai nos preparar para enfrentar ameaças reais, ou ameaças que possam ser percebidas, ativando o nosso mecanismo de defesa essencial para a nossa sobrevivência. Então, a ansiedade, ela tem o seu lado positivo, sim, tá? A gente tem associado diretamente a tudo em ansiedade, muito ao lado negativo, mas a ansiedade, ela tem o seu lado positivo. E quando é que ela se torna patológica, né? Ela se torna patológica quando esse transtorno, ela se torna excessivo, ele se torna persistente, ele se torna desproporcional a uma situação que interfere. Só um minuto que meu portão da casa está abrindo. Pronto. Então, ela se torna quando ela se torna excessiva, quando ela se torna persistente, ela se torna desproporcional, né? E essa situação, a grande questão é que ela vai interferir diretamente no funcionamento diário e na qualidade de vida do indivíduo. Essa é a grande questão. Quando a gente fala de patologias a nível de sistema fisiológico, de fisiologia, isso aqui é uma hipertensão, isso aqui é uma diabetes, isso aqui é uma insuficiência renal, a gente está sempre trabalhando a ideia e discutindo a ideia de que a gente está buscando um padrão de normalidade. E o que é esse padrão de normalidade? O nosso corpo, ele vai estar sempre buscando e tentando manter um processo que a gente chama de homeostase, que é a questão natural, né? O equilíbrio natural do nosso corpo. Nosso corpo, ele tem sérios problemas para trabalhar com excesso e ele tem sérios problemas para trabalhar com a falta. Então, o que ele causa, né, quando ou tá demais ou está de menos, ele automaticamente, ele causa esse desequilíbrio, né? Então, quando a ansiedade, ela vem, ela se torna patológica, é porque ela está excessiva, porque ela está persistente, e ela está totalmente desproporcional à situação em que está no momento, né? Então, são situações muito simples, não que os problemas, a gente possa dizer que os problemas para A, para B, para C, eles sejam problemas simples, mas são problemas que não necessitariam da proporção que foi tomada. Então, quando a gente vai discutir a ansiedade segundo a neuropsicologia, a gente diz que é um fenômeno que ele é complexo. Ele é um estado complexo e um estado difuso. E ele vai ser caracterizado pela apreensão irracional, tensão constante, hipervigilância, de que tudo pode surgir, mesmo sem um estímulo específico identificável, né? O que a gente estava discutindo na aula passada. Então, quando a gente fala principalmente de transtorno de ansiedade generalizada, ele vai surgir sem uma causa específica. Quando a gente tem situações pontuais, como uma ansiedade ligada a um transtorno de pânico, quando a gente tem uma crise de ansiedade isolada, ela vai ter o seu gatilho, né? Isso aqui me causa ansiedade, isso aqui eu tive ansiedade por causa disso. Mas quando a gente fala do transtorno de ansiedade generalizada, o paciente, ele vive em eterna hipervigilância. Então, ele fica o tempo inteiro
achando que algo vai acontecer, tá? Então, a distinção crucial é a diferença fundamental entre o que é uma ansiedade normal e o transtorno que reside na intensidade. Essa é uma das palavras que melhor define a ansiedade, intensidade. Tudo na ansiedade é muito intenso, tudo toma proporções muito gigantes, tá? Então, nós temos também ligado diretamente à ativação autonômica. E o que é isso? Envolve uma ativação intensa do nosso sistema nervoso autônomo. Lembra lá que eu falei para vocês? Eu disse, olha, a gente tem um sistema nervoso que a gente não controla, é o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. E eles estão sempre ligados em quê? Um está ligado para sempre nos preparar para essa hipervigilância, para essa situação de estresse, preparar o nosso corpo, e o outro está preparado para a nossa situação de relaxamento, para um momento em que está tudo bem, e que a gente vai descansar. Então, enquanto um dilata a pupila, o outro automaticamente ele vai contrair. Enquanto um acelera os batimentos cardíacos, o outro automaticamente ele vai diminuir os batimentos cardíacos. Então, nosso corpo, ele está sempre nessa preparação, ele está sempre nessa dualidade, tá? Eu estou no nível de estresse, ou eu vou relaxar, né? Eu estou preparado para as duas situações. Então, as áreas cerebrais envolvidas na ansiedade, a gente já viu que são as amígdalas, que é nessa amígdala que a gente vai processar a ideia do que a gente tem de medo, né, de ameaça, e principalmente a parte de córtex frontal, né, mais especificamente o pré-frontal, porque as nossas respostas emocionais vão ser tiradas dali. O nosso processo de tomada de decisão, o nosso processo de organização é condensado ali nessa área. E como a gente falar do transtorno de ansiedade no DSM, né? Então, o DSM, ele ele tem sua publicação e sua autoria, né, a mais recente que a gente utiliza, foi a de 2013, pela Associação Americana de Psiquiatria. A gente está na 5ª edição, né? Pode ser até redundante dizer, mas DSM-5 é porque é a 5ª edição. O critério utilizado, né, oferece critérios de diagnóstico claro, operacionais, e esses critérios, o que é interessante falar, é que são critérios que são baseados em evidências. E da onde são essas evidências, professoras? São evidências científicas que foram acumuladas ao longo do tempo, né, ao longo de décadas de pesquisa clínica. E ele teve uma reorganização estrutural, que a gente até mencionou na aula passada, em 2013, que foi tirar o TOC, né, que é do transtorno obsessivo compulsivo, e tirar o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, da linhagem, né, do agrupamento de ansiedade, né, e criar capítulos específicos para esses dois tipos de transtorno. Então, os principais transtornos que o DSM traz o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, né, que são os ataques súbitos de medo intenso, a ansiedade social, que é a fobia de situações sociais, a agorafobia, que é o medo de espaço aberto, a ansiedade por separação, que a gente terminou não discutindo na aula passada, que é o medo do afastamento, e as fobias específicas, que é o medo de objeto ou medo de alguma situação pontual. Então, quando a gente fala, e o que a gente mais discutiu na aula passada foi sobre o transtorno de ansiedade generalizada, as características do diagnóstico é ansiedade e preocupação excessiva. E não é só ter preocupação, não é só, eu estou preocupada, estou ansiosa, mas tem que ser persistente por pelo menos 6 meses. E sobre múltiplas atividades ou sobre eventos cotidianos. Eu costumo dizer que a cabeça de um paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada é como se ele tivesse vários fios. E esses fios, cada um está carregando informações, tipo, um está preocupado com o que vai ser amanhã no trabalho, o outro está preocupado com o outro fio, está preocupado com o trabalho que tem que apresentar na outra semana, o outro está preocupado com filhos, com que roupa vai vestir, como é que vai ser, se vai acontecer alguma coisa. Então, são vários fios, cada um com sua linhagem. E que esses fios, em algum momento, eles vão se encontrar em processos desencapados. E aí eles vão entrar como se eles entrassem em curto-circuito. É uma ideia, um exemplo bem esdrúxulo, mas só para a gente ter uma ideia do que é a cabeça do ansioso, né? Ele consegue pensar em muita coisa ao mesmo tempo, ele consegue se preocupar com muita coisa ao mesmo tempo e causa muito sofrimento, né? Os psiquiatras, eles dizem que a cabeça do ansioso é um paciente que ele sofre, porque ele sofre antecipadamente, né? Então, ele se prepara para muito sofrimento, quando na realidade
Às vezes as coisas acontecem e nem causam essa ideia de sofrimento todo que ele já sofreu, né? Os sintomas associados é a agitação, a sensação de estar sempre no limite, fadiga constante, dificuldade de concentração, uma irritabilidade frequente, tensão muscular, lembrando sempre que as áreas de maior tensão muscular é o ombro e a região cervical, e perturbações do sono. E as perturbações do sono, a gente tem as duas vertentes, né? Ou tem dificuldade para dormir, ou quando dorme, ele fica com aquela sensação de acordar constantemente, ou dorme por um longo período, tá? A prevalência é que cerca de 3% da população geral, sendo aproximadamente mais comum, 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. O transtorno de pânico, né, e agora a fobia, o transtorno de pânico ele vai ser caracterizado por ataques súbitos, né, ataques recorrentes de medo intenso, que atingem o seu pico em minutos. Os sintomas físicos eles vão incluir taquicardia, sudorese, tremor, falta de ar, sensação de sufocamento e medo de morrer ou de enlouquecer. E uma coisa que é interessante, quando a gente vai falar das comorbidades mais na frente, elas podem estar associadas, tá? É comum o paciente ele ter a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade generalizada, e ele ter associado o transtorno de pânico. A outra questão é a agorafobia, que é o medo intenso e persistente em lugares ou situações, né, onde escapar vai ser muito difícil ou embaraçoso, onde ajudar, onde pode não ter ajuda, a ajuda pode não estar disponível, caso ocorra um ataque de pânico, e leva a situações como a pessoa evitar transporte público, espaço aberto, show, multidão, navio, ficar em casa sozinho. Então, tudo isso pode levar. E aí termina sendo, a agorafobia, ela termina sendo muitas vezes um gatilho para o transtorno de pânico. Algumas fobias específicas em ansiedade social. A fobia específica, ela é um medo intenso, um medo irracional, desproporcional de objetos ou de situações específicas, né? A gente até conversou sobre a questão da altura, questão de animal, tem pacientes que não podem ver sangue, que desmaia. Por exemplo, meu pai, ele é diagnosticado com síndrome do jaleco branco, né? Ele leva todo mundo para o hospital, ele ajuda, ele fica lá, ele dá uma de enfermeiro, mas quando é o contrário, quando é ele que tem que passar pelo processo, né, ele entra, ele passa mal. Para vocês terem noção, ele muitas vezes ele precisa ser dopado com um benzodiazepínico para fazer exame de sangue, né, de tanto pânico que ele cria. Então, vai ter pessoas, como eu disse, né, dei um exemplo, né, medo de galaúça, tem medo de voo, medo de injeção, de altura, de mar. Então, são os medos mais, que são as fobias específicas mais comuns, né, a questão de algum animal específico, né, principalmente a aranha, a questão de espaços fechados. Então, são medos que são pontuais, é medo de algo, né, e é um medo desproporcional. A gente tem um transtorno de ansiedade social, que é um medo acentuado de situações sociais ou de desempenho, desculpa, mas onde a pessoa pode ser observada, onde a pessoa pode ser avaliada negativamente. Então, inclui o receio de falar em público, comer na frente dos outros, interagir socialmente. Então, tem pessoas que já dizem assim, olha, vamos para tal lugar, e alguém pergunta assim, vai ter muita gente? Então, se vai ter muita gente, eu não vou. Então, é algo que pode estar ligado a essa ideia de transtorno social, de não querer socializar, né, de não querer interagir socialmente, e pode gerar um prejuízo funcional e pode gerar um prejuízo ocupacional, né. E o que a gente não falou na aula passada, né, que é o transtorno de ansiedade por separação. E o que é isso, né? Ele tem um reconhecimento expandido, vamos dizer assim, é um medo excessivo e inadequado ao nível de desenvolvimento de separação da figura de apego, né? Seja pais, seja cônjuges, ou seja filhos. É bem comum algumas mulheres que, quando os filhos casam, né, os pais, eles alegam que é a síndrome do ninho vazio, né, quando os filhos vão embora. Então, é essa necessidade, né, às vezes a gente já ouviu muito falar, né, quando fala em ciclo de violência. A mulher sofre violência doméstica e continua, né, entra naquele ciclo de que faz as pazes, vai ficar tudo bem, não vai mais nunca acontecer, e se repete, e continua, e às vezes a gente vai vendo nas redes sociais, e a gente vai lendo, às vezes as pessoas nem conhecem o casal, mas coloca lá, porque ela tem uma dependência emocional, ela não consegue se ver separado. Então, essa ideia a gente pode colocar, sim, dentro da ansiedade, do transtorno de ansiedade por separação. Então, anteriormente, antes do DSM-5, ele era considerado apenas um transtorno que estava ligado
a questão do filho sentir dos pais, né, era exclusivo da infância, que é bem comum quando, por exemplo, os pais precisam trabalhar, tem uma fase específica ali, por volta dos 2 anos, né, que o pai ele precisa ir trabalhar, que os pais precisam sair de casa, e geralmente sai com a criança chorando, e a criança fica desesperada porque os pais vão embora. Então, até o DSM-4, a ideia era especificamente que era algo da infância, né? Mas se viu que pode desenvolver esse transtorno em outras fases da vida, e principalmente também em adultos, tá? E está ligado diretamente a eventos de vida estressantes. Como é as manifestações, né? Uma preocupação persistente na perda da figura de apego, né? A relutância em sair de casa ou de dormir fora, pesadelos recorrentes sobre separação e sintomas físicos quando a separação ocorre. E o que Dal Galarrondo, ele traz sobre a questão da abordagem sobre a ansiedade, né? Ele diz, para quem não conhece, eu acho muito difícil, mas só para a gente situar, ele é psiquiatra, ele é um professor brasileiro de grande renome, né? A sua formação é em psicopatologia, e há décadas ele escreve sobre as experiências clínicas e as experiências acadêmicas, né? Quem tem esse abençoado aqui é vida, né? A Bíblia para a gente trabalhar com psicopatologia. Então, ele tem uma abordagem, ele ficou muito conhecido pela sua abordagem, tem uma perspectiva crítica. E ele fala muito da integração sobre as classificações diagnósticas, né? E valoriza a complexidade do fenômeno psicológico, psicopatológico. Então, o que ele fala sobre a ansiedade? Ele diz que é um fenômeno que é multifacetado. Isso já ficou muito claro para a gente, né? Até o próprio DSM, ele não usa essa palavra multifacetado, mas ele diz que é um fenômeno complexo, né? Então, a ansiedade, ela pode ser tratada como um fenômeno complexo, que pode se manifestar com sintomas componentes de outros transtornos, pode se manifestar com um estado, né, como uma resposta a uma situação, ou um transtorno, que é uma condição clínica autônoma. Então, ele pode se apresentar dessas 3 formas. E a gente precisa entender a relevância fundamental do contexto clínico, cultural e bibliográfico na avaliação qualitativa da ansiedade, né? Indo além dos critérios padronizados. O que eu vou dizer não é de forma nenhuma para a gente abandonar, de forma nenhuma, tá? Mas muitas vezes a gente precisa olhar o paciente a mais do que um checklist, né? A gente precisa olhar o paciente a mais do que o DSM. Então, se a gente for mecanizar a ideia do DSM, a gente vai criar checklists e dizer ponto, 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 bingo, seria basicamente isso. E não é a nossa ideia, né? A nossa ideia é entender a relevância fundamental do contexto clínico e cultural onde esse indivíduo está inserido. E ele fala muito de uma crítica construtiva, né? Ele critica a rigidez excessiva dos diagnósticos do DSM, ele defende a flexibilidade interpretativa, né? E a valorização de experiências clínicas do profissional. Isso me faz relembrar uma fala, para falar mais uma vez sobre os ouvidores de vozes. E aí, em um momento de um dos documentários dele, tem uma hora que uma paciente, ela encontra um psiquiatra na frente do CAPS. E aí ela começa a conversar com ele. Doutor, ela está me dizendo aqui que tem esquizofrenia, mas tem transtorno de borderline. E eu ouvi o meu psiquiatra dizer que a pessoa não pode ter 2 transtornos. Aí ele começa a explicar, olha, mas isso é muito relativo, a gente tem que entender o paciente e tudo mais. Aí ela fez, nunca vai ter um exame que a gente possa dizer que o que eu tenho realmente é esquizofrenia, né? Ele fez, não, mas pelos seus achados clínicos, pela condução das coisas até agora, é realmente uma esquizofrenia. E ela diz assim, ela faz, será que eu sou normal e o senhor é que é doente? E que tudo isso que eu passo é normal? E que o doente é o senhor porque não escuta vozes? E aquilo, ele ri e tudo mais, mas aí depois entra um outro psiquiatra falando, e ele fala justamente isso, né? Ele diz que a gente não pode ter uma rigidez excessiva, porque cada paciente é um mundo. A gente não pode dizer, olha, não pode associar diagnósticos. Ah, isso aqui é isso, é pré-batido e ponta virada. Uma coisa é eu pegar uma pressão alta e dizer 14/9, é alto, né? Não tem como eu fazer um subjetivo daquilo, é 14/9. Não tem como eu pegar um hemograma e tá abaixo de 14 e não dizer que é uma anemia. Não tem como. Então, não tem como essa história, né? Que às vezes a gente diz, eu tenho um início de pneumonia,
eu estou com início de pneumonia. Ou você está com pneumonia ou você não está. Você está na fase inicial dos sintomas. É diferente. Então, é muito prático quando você tem algo que diz, isso e acabou. Ponto. Mas a gente tem uma série de configurações que terminam levando para o subjetivo, né? E a mente, ela é subjetiva. Eu não tenho um exame de sangue que diga assim, eita, eu tenho esquizofrenia, eita, eu tenho ansiedade, eita, eu tenho um transtorno de pânico. E a gente precisa entender, enquanto profissional, como a gente vai colocar o paciente. A gente vai ser só um checklist lá, ele vai ser só mais um bingo, ou ele vai ser realmente alguém que a gente vai entender o contexto onde ele está inserido. E aqui eu trouxe um quadro para a gente fazer uma comparação do DSM-5 e o que Dalga Larrondo fala, né? São coisas que aparentemente se distorcem, mas a gente vai vendo que são coisas que estão associadas, tá? Então, no DSM-5, o foco nos critérios operacionais mensuráveis, a categoria diagnóstica fixa e padronizada, ênfase na confiabilidade entre os avaliadores e útil para pesquisa e comunicação científica. Já Dalga Larrondo, ele traz uma visão dinâmica e dimensional, considera variações culturais e variações subjetivas, valoriza o impacto funcional e individual e prioriza a compreensão clínica profunda. Então, como um exemplo prático, a ansiedade social ela pode ser vista pelo DSM-5 como um transtorno que preenche critérios rígidos, enquanto Dalga Larrondo ele sugere avaliar se o traço de personalidade ou um transtorno com base no sofrimento e prejuízo funcional específico de cada pessoa. É aquela coisa. Eu até acho que falei com vocês, tem algumas síndromes genéticas que elas vão apresentar movimentos estereotipados. Mas se eu pego uma criança que apresenta movimentos estereotipados, é muito mais fácil eu olhar para ela e dizer que é TEA do que eu investigar e ver a possibilidade de ser uma síndrome genética. Então, a preocupação de Dalga Larrondo é justamente essa. A gente está fazendo diagnóstico de forma correta ou a gente está criando checklist, marcando X e gritando bingo e dizendo, olha, você tem isso, você tem isso. Porque se a gente for pensar assim, quando a gente vai lá para nosso momento de sujeira mental, né, que eu não posso dizer que é desestressar, quando a gente vai lá para o TikTok e passar aleatoriamente, e que a gente vê assim, alguém dizendo assim, olha, baixa um dedo se você não dorme, baixa um dedo se você ronca, baixa um dedo se isso, baixa um dedo se aquilo, e daqui a pouco a pessoa fala assim, eita, você é autista, você tem TDAH, você tem isso. Então, seria isso praticamente, de fazer diagnóstico, mas a gente sabe que vai muito além disso, tá? Então, Dalga Larrondo tem muita questão da psicopatologia clínica, né? O espectro emocional complexo. Ele fala que a ansiedade ela deve ser compreendida como parte de um espectro mais amplo, que inclui medo, angústia, apreensão e pânico, e cada um com suas nuances fenomenológicas próprias, tá? Levando em consideração também fatores biopsicossociais, que ele enfatiza a importância crucial da história de vida, traumas, contexto social, cultural, fatores psicológicos, psicossociais e desenvolvimento em manutenção de transtornos ansiosos. O que eu acho interessante nisso é porque a gente diz o seguinte, a gente diz saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e social. A gente diz não, é a OMS, né? A OMS, ela diz que é um completo bem-estar físico, psíquico e social. Quando a gente vai destrinchar isso, a gente vai ver que tem saneamento, habitação, renda, lazer, relacionamento, família. Então, a gente vai ver que para ter saúde não é apenas a ausência de doença, né? Como a gente acreditou por muito tempo. Não tenho gripe, não tenho hipertensão, não tenho isso, então eu sou saudável. Né? Então, a ideia não é essa. Entender o indivíduo enquanto os fatores biopsicossociais é entender que tudo onde ele está inserido interfere diretamente no seu processo de saúde e doença. A gente fala muito de doenças no âmbito fisiológico, mas interfere também diretamente no âmbito mental, tá? Ele fala muito da questão de uma entrevista clínica detalhada, que é justamente ele defende o uso da entrevista clínica, de essas entrevistas clínicas aprofundadas, que vão muito além dos checklists de sintomas, valorizando aí a narrativa do paciente e uma relação terapêutica. Quando eu falo sobre isso, eu costumo dar o mesmo exemplo. Quando a gente, quem é mãe, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando a gente está com o nosso filho doente, que a gente leva para o médico, e muitas vezes, eu mesmo já escutei, mãe, seu menino está bem, você está procurando doença. Mas a gente que convive com aquela criança, a gente sabe que ela pode até estar brincando ali,
mas aquele não é o normal dela. Então, muitas vezes, a gente deixa de escutar a queixa do paciente, né? A gente vai só, tem isso, tem aquilo, não tem, não tem, pronto, é isso. Quantos de nós já entramos em um consultório médico que fomos dizer as nossas queixas e saímos com um diagnóstico de virose, né? Eu lembro muito de um momento que meu filho teve uma crise de garganta, e que ele tinha crise de garganta recorrente, e que em alguns eventos dessas crises de garganta, ele tinha diarreia. E aí a gente levou para o hospital, e quando foi medicado, a médica fez um antibiótico para tratar a diarreia, mas o problema não era a diarreia, o problema era a garganta. A diarreia, ela era uma consequência da garganta naquele momento, né? Então, a gente precisa entender que não pegar um sintoma, né, um sinal, um sintoma específico e dizer é isso, né? Então, o diagnóstico verdadeiro, ele emerge de encontros clínicos, não apenas da aplicação mecânica de critérios. Então, a psicopatologia não pode ser reduzida a uma lista de sintomas. É preciso compreender o sofrimento humano em sua totalidade. Então, eu preciso sempre buscar ver o paciente de forma holística. Eu escutei essa palavra num dos meus primeiros dias de aula na faculdade. Eu tinha uma professora que ela falava assim, tem que ver o paciente de forma holística, tem que ver o paciente de forma holística. E eu ficava, o que é que essa mulher quer tanto dizer com isso, meu Deus? E eu lembro que eu colocava em todos os meus trabalhos, ver o paciente de forma holística. Eu achava o nome bonito. E depois eu comecei a trabalhar, e comecei a dar aula, e comecei a ver a necessidade realmente de ver o paciente de forma holística. Eu dou um exemplo, já puxando para a ideia da fisiologia, mas eu trabalho em uma atenção básica, né? Vamos dizer que eu trabalho no PSF. Aí chega um paciente para mim com a unha encravada e eu vou precisar extrair essa unha. Aí o que eu faço? Eu vou extrair a unha. Daqui a 2 meses, esse paciente ele volta para extrair a unha novamente. Aí eu vou, faço a extração da unha do paciente. Daqui a 3, 4 meses, esse paciente volta de novo. Vamos dizer que em um ano ele extraiu a unha, vamos dizer, 3 vezes, 4 vezes. E aí, na 4ª vez que ele está comigo, eu digo, então, o senhor já encrava essa unha, né? Aí ele vai me dizer assim, porque no meu trabalho eu tenho que usar tal EPI, né, tal bota, ou eu trabalho em uma fábrica, ou eu trabalho isso, e tem muito pelo, tem muito isso. Se eu tivesse escutado o paciente na primeira vez que ele veio extrair a unha, e eu tivesse perguntado, como é que o senhor corta a sua unha? O que é que o senhor usa para trabalhar? E ele me dissesse, olha, eu uso uma galocha. E aí eu digo, o senhor tem que comprar uma galocha um número maior, porque essa galocha está causando isso. Eu tinha evitado desse paciente extrair a unha mais 4 vezes. Então, ou a gente para e pensa que nós não somos reprodução de técnica, isso vale para todas as profissões, e que nós não estamos ali para reproduzir uma técnica. Se você ensinar um menino de... Minha filha tem 9 anos. Se eu ensinar ela a ferir pressão, ela vai saber a ferir pressão. Ela vai sair dizendo aí, 12 por 9, 11 por 7. Mas ela vai saber o que é uma sístole e o que é uma diástole? Ela vai saber o que fazer quando a pressão está alta, quando a pressão está baixa? Da mesma coisa que a gente. Se eu pegar um checklist e disser assim, olha, saiam aplicando aí. Se a partir de hoje, por exemplo, acontece muito. Eu fiquei indignada quando comecei a dar aula para psicologia e descobri que vocês não têm o privilégio exclusivo de vocês fazerem terapia, né? Que qualquer indivíduo pode fazer. Mas imagina, se toda esquina forma alguém dizendo que é terapeuta, né? Imagina o caos que ia ser na mente das pessoas. Imagina se eu descobri que vocês são, a atribuição exclusiva de vocês é a aplicação de teste, né? Imagina se hoje normaliza para que todo mundo saia aplicando teste. Vocês já imaginaram como é que ia ser? Ia ser difícil? Não. Algumas pessoas iam reproduzir facilmente, mas elas compreenderiam o que é aquele teste? Outro exemplo clássico. Existe um médico chamado oftalmologista. O oftalmologista, ele vai ver a questão de grau, é uma das atribuições dele, mas como ele vai ver toda a saúde do olho, ele vai ver a questão de lubrificação, de pálpebra, de glândulas lacrimais, questão de pterígio, qualquer anormalidade que possa acontecer no olho. Mas só que a gente normalizou tanto que existe hoje uma profissão chamada optometrista, que ele vai lá, você vai lá, ele estuda, faz um curso de 1 ano, você vai nele, ele vê seu grau numa máquina que muitas vezes não está correto, né, precisa de ajustes manuais, por isso a gente fica lá no oftalmologista, melhor esse, melhor aquele, melhor esse, melhor aquele, e simplesmente ele dá o seu grau. Vai ter muita gente que vai continuar vendo? Sim, vai ter muita gente que não vai ter problema.
Mas vai ter um paciente um pouco mais complicado, que o problema dele não ia ser grave. O problema dele podia ser uma catarata, e que só vai ser visto quando ele for no oftalmologista e fizer uma retinografia. Quando o oftalmologista olhar o fundo de olho dele. Então, a gente precisa entender que a gente não está classificando sintomas, né? A gente não está listando sintomas, seja para qualquer patologia ou para qualquer transtorno. A gente precisa, principalmente quando fala de mente, é compreender o ser humano na sua totalidade. E as implicações clínicas e tratamento. Então, para o diagnóstico, né, e avaliação, a padronização do DSM oferece uma padronização essencial para a pesquisa científica, comunicação entre os profissionais, planejamento de políticas públicas e o estabelecimento de protocolos de tratamentos baseados em evidência. A individualização clínica, né, Dalgal Lafond, ele reforça a necessidade da avaliação individualizada e contextualizada, considerando as particularidades de cada paciente, sua cultura, sua história, seu significado pessoal dos sintomas. E a síntese necessária, né, que é melhorar, para melhor prática, é integrar ambas perspectivas. Por isso é que eu disse que eu não vou queimar o DSM, tá? Não é essa a ideia. O que eu quero dizer para vocês é que a Liga, ela traga ideias de contribuição para que a gente se torne profissionais que vejam o indivíduo como um todo, tá? Veja o indivíduo pelas duas perspectivas, né? Utilizar critérios, sim, para diagnóstico, critérios padronizados, como um ponto de partida, mas aprofundar a avaliação qualitativa desse indivíduo, né? Que ela é mais rica, ela é mais sensível nesse contexto. Os transtornos comuns para... Eita, confundi foi tudo agora. O tratamento comum para transtorno de ansiedade, né? A gente já discutiu, que é a questão da psicoterapia, o mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental, né? Ela é considerada padrão ouro, ela tem evidências robustas de eficácia, trabalha com a reestruturação cognitiva, né? A exposição gradual e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Nós discutimos pontualmente sobre a farmacoterapia, né? Que é o uso dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e também a questão dos benzodiazepínicos, né? Que estão ali lutando ali, né, quem vence essa batalha. Para crises, os benzodiazepínicos, a gente pode tratar eles para crises pontuais, né, em curto prazo, por causa do risco da dependência, e uma abordagem integrativa, né, que é a combinação, né, o próprio Dalgal Lafond, ele sugere a combinação de psicoterapia e medicação, quando necessário, né, mudança de estilo de vida e suporte social. A importância da educação e da prevenção, né, o reconhecimento precoce, que é identificar sinais precoces de ansiedade patológica, permite intervenções mais eficazes, previne a cronificação do processo, né, e as comorbidades, criar estratégias de enfrentamento, né, promover o desenvolvimento da resiliência, habilidades de regulação emocional e estratégias saudáveis para o enfrentamento do estresse, a redução do estigma, e combater a questão do estigma que está associado, né? Muita gente pensa a ideia sempre de que, ou a ideia de frescura, ou a ideia de que é muito exagerada, ou que termina muitas vezes gerando a não adesão de tratamentos eficientes, né? A pessoa termina não aderindo ao tratamento de forma eficaz, o acesso ao tratamento, e uma das coisas que eu ia falar com vocês na aula passada, terminou que eu não falei. Uma coisa que é importante, inclusive vocês enquanto psicólogos, é conhecer a rede. Em um outro momento, eu vou propor a Manu para que a gente discuta sobre os serviços que o SUS oferece. Por que isso, professor? Porque muitas vezes as pessoas elas acham que não vão ter acesso ao tratamento. E muitas vezes desconhecem o serviço que tem, o serviço que existe, tá? Então, muitas vezes esse serviço, ele termina sendo descontinuado ou não tem público suficiente. Por quê? Porque falta de conhecimento, tá? Então, tem essa questão relacionada diretamente a esses pontos, tá? Então, é uma necessidade que a gente precisa ter, é entender como a rede funciona, é entender quais são os serviços que estão disponíveis, como é que eu consigo esse acesso. Então, para a gente fechar, né, uma parte relacionada a um resumo e reflexões finais, a ansiedade ela é complexa, ela é um fenômeno multidimensional, com diversas faces, manifestações e classificações, ela exige uma compreensão abrangente.
O DSM, ele fornece critérios diagnósticos claros, padronizados, essenciais para a pesquisa, para a comunicação científica e a prática clínica estruturada. Já o Galarrondo, ele nos lembra da riqueza da experiência da clínica individual, da importância do contexto e das dimensões subjetivas do sofrimento. E integração das perspectivas, né? Que é conhecer e integrar ambos, levando em conta a ampliar nossa compreensão dos transtornos ansiosos e melhorar significativamente a qualidade do cuidado oferecido. Então, é basicamente isso. Deixa eu voltar para cá. Seria para a gente discutir aquele aspecto. Como encheu de gente. Seria para a gente discutir aquele aspecto relacionado à aula que a gente terminou não tendo, né? Mas para a gente fechar todo o assunto de transtorno de ansiedade. Eu acho que se a gente fosse trabalhar efetivamente, né? Quanto mais a gente lê sobre ansiedade, mais coisa a gente vê. A gente é um universo gigante. É um universo gigante. E, principalmente, a gente tentar entender o que tem acontecido na sociedade moderna, né? Saiu uma pesquisa no ano passado que aumentou em 2.500% o número de crianças com ansiedade e com depressão. A gente viu pela lista dos atestados, né, a gente viu que houve, o ano passado, o maior número de afastamentos do serviço eram doenças ligadas à saúde mental, né? Tanto que foi estabelecido, né, que a partir de então todas as empresas elas vão ter que ter um serviço ligado à saúde mental. Todo dia a gente abre o Instagram ou a gente descobre que alguém conhecido cometeu suicídio por causa da ansiedade, por causa da depressão, ou por causa de algum outro transtorno, né? Então, é algo muito sério. Cada dia os dados, eles assombram mais. Sai um dado dizendo que essa geração, né, nem a nossa, né, a de vocês, que eu já sou velha, essa geração é uma geração que ela tende a morrer cedo. Porque os números de infarto em jovens aumentou drasticamente por causa do uso dos anabolizantes, do vape, né, do cigarro eletrônico, do tadalafila e do uso dos energéticos. A necessidade de estar ativo sempre. Tem uma frase que por muito tempo eu até usei. Estuda enquanto eles dormem. Enquanto eles vão para a festa, estudem, não sei o que, e garanta seu futuro, né? E hoje, a própria Sociedade Brasileira de Psicologia, ela condena essa frase, né? Ela diz que há necessidade, sim, da pessoa parar, há necessidade, sim, da pessoa descansar, que o sono, ele é completamente vital nesse processo, não tem como ser uma pessoa, teoricamente, com a saúde mental em dia se não se dorme, né? O sono, ele é necessário. As 8 horas de sono, elas não são apenas para que a gente diz, 8 horas de sono é muita coisa. Não. Às vezes é até pouco para o ritmo de vida que a gente tem, né? Então, todo mundo aqui, eu acho que pode falar que sai, às vezes, de manhã e chega de noite em casa e passa mais tempo na rua do que em casa, né? Então, tudo isso acelera, né? Acelera o nosso metabolismo, vai nos deixando cada vez mais ansiosos, né? E a gente tem uma necessidade, essa geração, ela tem uma necessidade muito de problematizar muita coisa, né? A gente vai vendo que, às vezes, coisas muito simples, elas criam problemas e discussões gigantes, e também uma necessidade de autoafirmação, né? O tempo inteiro tá se autoafirmando, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom nisso. Então, tudo isso vai gerando cada vez mais pessoas ansiosas, né? Então, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa, eu vi que Manu falou aqui, deixa eu ver. Manu falou que Ashley falou da questão dos dados, né? Realmente é muito preocupante. Manu falou, eu tenho estudantes que são extremamente ansiosos desde cedo, né? Ficam ansiosos até de responder uma questão na aula pelo medo de errar. Então, justamente a necessidade de ser produtivo nos dias atuais, né? Eu estava lendo uma matéria que falava sobre mães, mas termina refletindo sobre isso, que dizia que mãe era um indivíduo que nunca estava pronto para descansar, né? Que quando e que ela era muito condenada quando, por exemplo, deixava os filhos em casa e ia dar uma volta, por exemplo, sem os filhos. E, inclusive, essa semana, vendo na minha sujeira
mental, que é o Instagram e TikTok, eu estava vendo um caso de uma bailarina, Lauren Prota, que é casada com o Léo Santana, e que ela estava em Paris, foi fazer um trabalho em Paris, e que automaticamente ela não conhecia a Disney de Paris. E ela estava lá, em um dia de folga, ela decidiu ir na Disney de Paris. E aí, o que é que aconteceu? Uma enxurrada de comentários dizendo que era um absurdo ela ter ido para a Disney e a filha ter ficado no Brasil, né? Que se ela devia ter programado isso. E ela explica, eu estava trabalhando e ganhei um dia de folga que não esperava e decidi fazer esse passeio que eu não conhecia. Então, é essa cobrança sempre, né? Uma cobrança de uma família perfeita, do trabalho perfeito, dos estudos perfeitos. Então, e isso começa, como o Manu disse, é muito novo, né? É uma geração que, desde nova, ela tem isso, esse medo de errar constantemente. Então, pessoal, acho que é isso. Para um dia, né, de professor, não podia fazer outra coisa a não ser dar aula. Eu acho que é a melhor experiência possível, é que nesse dia está dando aula. Então, a gente encerra esse mês, né, em termos de aula, né, que a questão do transtorno de ansiedade, a gente vai ter o roleplay e vai ter o estudo de caso, né, que a gente vai discutir mais na frente. E mês que vem a gente volta com outro transtorno aí para a gente estar discutindo, ok? Beijos. Obrigado, Manu, pelas felicitações. Obrigado, meninas. E até terça-feira. E um beijo para vocês.